aí. Obrigado pelo tempo de vocês aí para a gente conversar um pouco sobre a publicação do acórdão, né? Eu tenho, nesses slides que eu vou passar para vocês, todo esse material vai ser depois disponibilizado para vocês como a live anterior. Existem alguns pontos dessa live que nós vamos falar aqui e que já estava na live anterior. Então, esses eu vou passar de forma muito rápida, que é para fazer um pouco do histórico. Então, aqueles que tiverem dúvidas sobre isso, por favor, baixem a live anterior, porque na live anterior, o histórico em si, né, a gente fez uma apresentação um pouco mais detalhada dela. Aqui eu só vou falar do ponto de vista de tópicos do histórico, né, de como nós chegamos aqui, ok? Que eu vou tomar a maior parte do tempo falando especificamente da publicação do acórdão, tá bom? Então, só para fazer aqui um breve histórico para vocês, né? Lá em 2012, a gente teve a Lei 12.619, até então, os motoristas eram tidos, eram regulamentados ali pelo artigo 62, né, o inciso 1º, ou seja, era jornada como por ser externo, né, então era sem controle de jornada, mas a partir de 2012, da Lei 12.619, passamos a ter um controle de jornada dos motoristas, tá? Depois, tem uma coisa importantíssima da Lei 12.619, ela criou essa seção 4A na CLT, que foi específica para os motoristas, tá? E por isso que, a partir daí, então, os motoristas profissionais ficaram sujeitos a essa nova regulamentação. Depois, em 2015, nós tivemos a Lei 13.103, e ela alterou ali também a 11.442, tá? E aqui um item especificamente, a 13.103 alterou vários itens da 12.619 e alterou alguns itens da Lei 11.442, e um deles especificamente é a questão de o prazo de carga e descarga de 5 horas, e até 5 horas não haveria remuneração. Isso foi um efeito muito ruim, né? E aí esse efeito hoje, aí, com isso criou-se o tempo de espera, para que isso também, o motorista não está ali teoricamente produzindo, né? Para que aquilo fosse tratado de uma forma diferente, né? Então criou-se o tempo de espera, mas veio por causa disso, né? Depois, já em 2015, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte Terrestre entrou já com uma solicitação de inconstitucionalidade, né, em cima de alguns itens, são 21 itens da Lei 13.103, tá? E essa ação que foi sendo julgada ao longo do tempo, suspensa por várias vezes, e é a ação que foi julgada agora, né? Então, nós temos aí 8 anos de delay entre a entrada específica dessa DI e o efetivo julgamento dela, tá? Depois, ainda falando sobre a linha do tempo, isso aqui é importante, tá? Esse tema de repercussão geral 1046, transitou em julgado agora no dia 9 de maio, agora de 23, tá? Ela é de 2018 também, então também ficou bastante tempo lá no Supremo. E o ponto principal, né, havia um questionamento, né, por conta de uma indústria lá, havia um questionamento que era o seguinte: aquilo que a gente que for feito em cima de instrumentos coletivos de trabalho, né, e que restringe algum direito trabalhista, teoricamente restringe algum direito trabalhista, mas direito trabalhista não assegurado pela Constituição, né, ele é válido ou não é válido, né? E isso já está transitado em julgado, o Supremo entendeu que se realmente não está ferindo os direitos indisponíveis, eu já expliquei sobre direitos indisponíveis na outra live, tá? Que tem sim validade jurídica, né? E não, desde que não esteja infringindo a Constituição também, ok? Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Nós vamos falar mais sobre isso por conta dos nossos instrumentos coletivos de trabalho aí, tá? E nós vamos falar sobre os acordos aí que
que, no meu entendimento, a gente vai ter que fazer daqui para frente, tá? Então, esse tema vai voltar à voga aqui ao longo da apresentação. Muito bem. Indo diretamente ao acórdão, tá? Então, o acórdão, ele não é... Nós estamos discutindo algumas inconstitucionalidades ali, né, tratadas no acórdão, mas existem outros itens do acórdão igualmente importantes e que o Supremo entendeu que são constitucionais. Então, a solicitação era de muitos itens de inconstitucionalidade, mas o Supremo entendeu que não, né? Ele estabeleceu alguns outros parâmetros aí do entendimento do Supremo de constitucionalidade de algumas legislações aí, ou de alguns itens da Lei 13.103. Então, qual é o acórdão completo? Primeiro, o Supremo entendeu, né, o item 1 do acórdão, o Supremo entendeu que realmente compete ao Congresso Nacional regulamentar a profissão de motorista, tá? No motorista profissional de cargas, né? Desde que respeite os limites ali, os direitos sociais, né, e as normas de proteção do trabalhador, né, previstas na Constituição. No item 2, eles dizem que é razoável que haja restrições no exercício da profissão de motorista, porque havia uma solicitação, e aí é por conta de segurança, tá, de que fosse inconstitucional a exigência de exame toxicológico. O Supremo entendeu que não, isso é constitucional porque existe, inclusive, previsão constitucional, eu vou mostrar para vocês aí um pouco à frente, de que tem que haver proteção, não só ao trabalhador, ao motorista, né, mas também àqueles que estão ao seu redor, né, aqueles que fazem parte do ecossistema ali, né. Também, né, e isso é importante, houve um reconhecimento, né, da autonomia das negociações coletivas. Então, existem algumas coisas que na 13.103 previa que pudesse ser feito desde que haja instrumento coletivo de trabalho, né, e um deles, por exemplo, é o fracionamento do intervalo intrajornada, intervalo dentro do dia, aquela meia hora que tem que parar a cada 5 horas e meia, né, no máximo de 6 horas tem que parar meia, né, aquilo lá pode ser fracionado. Então, o Supremo entendeu que sim, isso não tem nenhum problema com isso, que isso é constitucional, né? Então, mas ele entendeu por conta do reconhecimento dessa autonomia das negociações coletivas. Voltando no tema 1046 lá, tá, que o próprio Supremo julgou há pouco tempo, que sim, o convencionado pode estar acima do legislado, né, desde que ele não infrinja a Constituição, os direitos que são direitos indisponíveis, né? Então, aqui no item 3, eles entenderam que, tendo convenção coletiva, sim, pode ter o fracionamento, tá? Com o instrumento coletivo, né? Acordo coletivo ou convenção coletiva, ok? Outra coisa, no item 4, eles dizem que a Constituição Federal nunca determinou um limite máximo de horas. Então, por instrumento coletivo, né, a Lei 13.103 diz que a jornada do motorista é de 8 horas, podendo fazer mais 2 horas extras, e se houver, né, previsão em norma coletiva, né, pode ser até mais 2 horas extras, né? Então, fazendo um total de 12 horas, tá? E o Supremo entendeu que essa negociação é válida, é constitucional, tá? Só lembrando, eu já falei na última live, de que a gente não pode ter isso todos os dias, né? Mas, enfim, entende que isso é constitucional, ok? A previsão constitucional, inclusive, aqui no próprio acórdão, eles dizem qual que é, né? Que é o inciso 26 do artigo 7º da Constituição Federal. Uma outra coisa que eles dizem, que o Supremo entendeu como constitucional, tá? Uma norma que prevê que a possibilidade que, se houver uma necessidade mais imperiosa, né, que possa prorrogar a jornada de trabalho até chegar num local seguro. Então, por exemplo, a jornada do motorista é de 8 horas, vamos falar que ele vai fazer até 2 horas extras e que não haja aí
uma norma coletiva nesse caso, ou se tiver até 12 horas, tá bom. Mas quando venceu tudo isso, ele está no meio da estrada, ele não pode parar ali no meio da estrada, ele tem que seguir no mínimo até o posto, né? Ou se ele está próximo ao local de carga e descarga, seguir até o local de carga e descarga, não só para a segurança dele, como para a segurança viária, né? Então, os caminhões não podem ficar parando no acostamento, até porque é proibido, né? Tá? O acostamento é só para emergências, né? Então, enfim, o Supremo entendeu que isso é, sim, constitucional, que pode, sim, o motorista estender um pouquinho mais a jornada, né, para que ele possa chegar a um local seguro, ok? Além disso, o Supremo Tribunal já tinha fixado a questão, porque havia uma solicitação por parte da CNTT de que fosse inconstitucional jornadas especiais, como, por exemplo, um acordo de jornada de 12 por 36. O Supremo entendeu que não, até porque nesse meio tempo, de quando entrou com a ADI e agora, né, já havia, o próprio Supremo já havia julgado isso daqui, então pode fazer e há um regime de compensação de horários. Também julgou que não há inconstitucionalidade na questão do motorista por remuneração, pagar o motorista por remuneração variável, né, a premiação, né? Então, a gente pode pagar a premiação, isso não é inconstitucional, né, como solicitaram. Então, o Supremo entendeu que sim, que pode fazer isso. Inclusive, ele apontou na Constituição qual que é o inciso, né? O inciso 7º do artigo 7º da Constituição, tá? Além disso, né, isso aqui é importante, tá? O item 8, esse é muito importante. Então, compete ao Ministério do Trabalho e Emprego, entendeu o Supremo, a regulamentação das condições de segurança sanitária e de conforto dos locais de espera. Vejam, gente, o tempo de espera, como tempo de espera, no título tempo de espera, ele não foi julgado inconstitucional. O tempo de espera faz parte da jornada. É isso. Então, existe, na Lei 13.103, tem o que é os locais de espera. Então, os locais de espera é onde o motorista está, por exemplo, na carga, na descarga ou fiscalização, tá? Nem sempre tem as condições adequadas para o motorista. Infelizmente, na grande maioria das vezes, não tem. E o Supremo entendeu que o Ministério do Trabalho e do Emprego é que tem que regulamentar isso, né? Então, a partir dessa visão do Supremo, eu entendo que o setor, através das suas representações, tá, tem que ir ao Ministério do Trabalho e Emprego, pedir um pouco mais, não só dessa regulamentação, mas de fiscalização disso também, né? Eu acho que isso faz parte aí do nosso trabalho social, inclusive, para poder ajudar o motorista nesses pontos aí, tá? Agora, o que o Supremo julgou inconstitucional? Então, até aqui é constitucional. O que ele julgou como inconstitucional? Tá? A redução o fracionamento da interjornada, tá? Então, o que é o da interjornada, né? De um dia para o outro, aquela questão de fazer 8 horas e depois fazer mais 3 horas nas próximas 16 horas, tá? Isso não pode mais. Então, o motorista, de uma jornada para outra, de um dia para outro, ele tem que descansar 11 horas ininterruptamente. Isso também é embasamento da Constituição. Uma outra coisa que foi julgado inconstitucional, tá, é a exclusão, né, do tempo de espera ali, né, da jornada do motorista. Tá? Então, esses tempos de espera, né, assim chamados como tempo de espera, entram na jornada do motorista. Então, a carga, a descarga, a fiscalização entra na jornada do motorista. Então, o que a jornada ficou? Então, a jornada do motorista, ela vai ser o tempo total à disposição, menos o repouso e os descansos entre as jornadas, né? O restante vai entrar na jornada. Então, isso foi julgado inconstitucional, a exclusão desse tempo como jornada. Também a questão do motorista, isso também o da semana, mas nós vamos falar sobre o da semana daqui a pouco. A questão do descanso do motorista com veículo em movimento, né, previsto também na 1303, ou seja, nós temos 2 motoristas, né,
num veículo, um está dirigindo e o outro está descansando. Isso é o que foi permitido ali na 1303, né? É o que foi, o que ficou na 1303. Mas isso foi julgado inconstitucional, né? Então, se um veículo está em movimento e tiver dois motoristas dentro do caminhão, está contando a jornada o tempo todo para os dois motoristas, tá? E aí, até aqui, foram inconstitucionalidades que o Supremo entendeu, né, de maneira geral. E houve algumas que foram parciais, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre elas no próximo slide, para explicar um pouquinho para vocês, né, o que aconteceu, tá? Então, a questão do fracionamento dos períodos com a coincidência das paradas obrigatórias, ou seja, se o motorista faria 8 horas mais 3, essas 3 poderia coincidir, por exemplo, com o tempo de espera. Se o tempo de espera fosse maior que 2 horas, já era automaticamente convertido em descanso, em complemento do descanso interjornada. Então, isso foi julgado inconstitucional, essa parte só desse artigo, né? A questão de não computar as horas de espera. Então, houve algumas outras coisas. A questão da semana, então, o motorista descansar a cada semana, ter o direito de descanso, né, das 24 horas, além das 11 horas da interjornada, né, que são 35 horas no total, né? Então, isso também entenderam que essa parte era inconstitucional. A gente já falou sobre esses itens todos, e eu vou mostrar como ficou a 303. E também dizendo que não pode ser fracionado essa questão dessas paradas aí. Muito bem. Eu vou falar mais sobre esses itens, tá? Daqui a pouco. Qual que foi o embasamento, os principais artigos e incisos, porque do artigo 7 foram vários incisos, que o Supremo, né, usou como balizador para fazer esse acórdão, né? Então, o artigo 7º da Constituição, ele tem vários incisos, especificamente esses incisos que estão aí. Então, por exemplo, o inciso 13, né, que é a duração do trabalho normal não superior a 8 horas, né, e 44 horas semanais, tá? Poderia até compensar, e isso mediante acordo de convenção coletiva, tá? O repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, né? A remuneração do serviço, serviço da hora extra, né? Do serviço extraordinário, no mínimo em 50%, porque havia uma previsão ali no tempo de espera de pagar 0,3, né? Na 12.619 estava 1,3, depois na 1303 ficou em 0,3, né? Então, eles entenderam que nós temos que essa remuneração tem que ser no mínimo 50%, que é constitucional, né? Que é o inciso do inciso 16º do artigo 7º. A redução, e aí foi a questão para o toxicológico, eles usaram o inciso 22, tá? Que é a redução dos riscos inerentes ao trabalho, e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, que já estava no tema 1046. Tá? Então, esse é importantíssimo, o nosso setor tem avançado nisso, e eu entendo que a partir desse acordo nós vamos avançar muito mais nessas questões de normas coletivas de trabalho. Tá? Além disso, então, o que estava ali na Constituição, e na CLT, a CLT é parte da Constituição, então, na CLT, o artigo 58 diz que para os empregados em qualquer atividade privada, né, não pode exceder 8 horas de trabalho, tá? A não ser que tiver outro limite em lei. Além desse, o artigo 61 já falava da necessidade imperiosa, então por isso que eles disseram que se o caminhão, traduzindo para o nosso dia a dia, se o caminhão venceu a jornada e o caminhão não estiver no local seguro, pode ir até o local seguro, ok? O artigo 66, que entre duas jornadas de trabalho tem um período mínimo de 11 horas, né, consecutivas para descanso.
Então, por isso que o Supremo diz que o fracionamento é inconstitucional, porque está aqui dizendo que tem que ser 11 horas consecutivas, tá? E que todo empregado tem direito, né, um descanso semanal de 24 horas, né? E salvo em motivo de conveniência pública aí, ou necessidade imperiosa, né, que deverá coincidir com o domingo, tá? Ou uma parte do domingo ou o domingo todo, tá? Mas o fato é que o descanso é de 24 horas, tá bom? Uma parte aqui. Então, o Supremo, ele só age quando provocado, né? Então, diferente, por exemplo, do Ministério Público, né, dos Ministérios Públicos, de maneira geral, estou dando um exemplo de um, né, mas existem outros também, mas no caso do Ministério Público, que eles têm uma ação proativa. O Supremo não. E o Supremo, qual que é o papel dele? Né? O papel dele é justamente a guarda da Constituição, né, e dos itens que são de constitucionais, e quando provocado, porque se uma das partes, em qualquer setor que seja, entende que há uma lesão, né, algum item constitucional, e que isso seria ruim para ele, né, nesse caso nós estamos falando de empregados, mas existem outras coisas também, eles provocam o Supremo, e o Supremo vai pegar a Constituição, e tão só a Constituição, e a partir dela fazer análise. Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas falam com a gente e falam assim, pô, o Supremo mudou a lei. O Supremo não muda a lei, ok? Então, o Supremo foi provocado para, nesse caso, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Transporte Terrestre, que eles se sentiram, os trabalhadores sentiram que alguns dos itens que estavam na Lei 13.103, né, são itens que, no entendimento deles, era inconstitucional. O Supremo julgou que vários são constitucionais, mostrei aqui o acordo, e alguns são inconstitucionais. O Supremo simplesmente pegou esses itens que eu coloquei na tela, que são os itens dos pedidos, tá, dos que foram inconstitucionais, tá, e ele falou, olha, realmente, o que está aqui na Lei 1303 está contra o que diz a Constituição, e a Constituição é a carta magna, tudo está debaixo da Constituição, ok? Então, o Supremo não tem um papel de proatividade nisso, tá? O papel do Supremo é sempre reativo, ele recebe a demanda e julga a demanda à luz da Constituição, ok? Nesse caso, foram esses itens que foram usados. Muito bem. A partir desse acordo, né, e dessa mudança que o Supremo fez, a partir do julgamento já, né, e agora que o acordo para corroborar com isso, tá, produziu-se efeitos aí com mudanças na 1303. Esse material dessas próximas páginas aqui já está na live anterior, então eu não vou ficar detalhando eles, tá? E vocês podem pegar a live anterior e ver o detalhamento de cada uma delas. Só resumidamente, né? Então, no artigo 235C, passou a ser considerado como tempo efetivo o que o motorista tiver ali à disposição do empregador, e exclui-se o quê? Refeição, o repouso e o descanso, aquele descanso de meia hora, fracionado ou não, ok? Então, isso, antes estava também o tempo de espera. Saiu fora o tempo de espera, já o parágrafo 3º do 235C diz que são asseguradas 11 horas de descanso, assim como estava na Constituição, sem o fracionamento, tirou a parte do fracionamento, tá? De 8 mais 3, tá? O parágrafo 8º também fez uma mudança, né? Dizendo que o final do parágrafo 8º dizia, na Lei 13.103, que o tempo de espera não entraria, né, não seria computado como hora de jornada nem extraordinária, então, hora extra, né, e eles entenderam, baseado na Constituição, que não, que tem que entrar na jornada, tá? E o artigo 9º, que como estava ali com indenização das horas, que se ele virou hora de jornada, né, então ele vai receber o salário de jornada, normal. E se o tempo de espera acabar, dentro do tempo de espera for acima das 8 horas, o total da jornada do motorista já computado o tempo de espera, vai ser hora extra, né? A diferença é hora extra, e a hora extra, como eu mostrei na Constituição, é no mínimo 50% que tem que pagar de adicional, então não faz sentido
no entendimento do Supremo, não faz sentido o artigo, desculpa, o parágrafo 9º, tá? Não faz sentido. Também essa questão do tempo de espera, que o motorista pode fazer pequenas realizações, como ele virou jornada, e se tiver acima das 8 vai virar hora extra, então pode movimentar a hora que quiser, ele está a trabalho, mas também recebe por isso, né? Que estava diferente na 303. E nessas viagens longas, né, com mais de 7 dias, né, tem o descanso semanal, e esse descanso semanal tem que ser feito por semana, tá? E não mais, como dizia na 303, que a gente poderia fazer até 3 semanas e depois compensar isso com o motorista descansando em casa. Esse é um ponto que a gente vai falar mais sobre ele. Eu acho que esse ponto dá para a gente fazer de uma forma diferente usando norma coletiva de trabalho, tá? Mas eu vou falar mais sobre ele. Também, aí eles revogaram total, né? Que é permitido o fracionamento do repouso semanal, que é esse que eu falei, né, em 2, acumulatividade de 3 semanas, também não pode mais, né, tá? Que é uma outra coisa que foi revogado, se eu adotar 2 motoristas, né, que no tempo que um está dirigindo para ele conta a jornada, para o outro não contaria a jornada. Isso também foi revogado. E no 235E, tá? Que é do transporte de passageiro especificamente, tá? Também revogaram essa questão dos 2 motoristas, porque esse estava num artigo separado, então eles trataram em 2 artigos, tá? Muito bem. E aí, uma outra coisa que eles mexeram, né, que eles entenderam que era inconstitucional, né? Eles entenderam que às 11 horas é inconstitucional você fazer lá o descanso interjornada com fracionamento de 8 mais 3. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui, sabe? Porque por conta das 11 horas, de ser obrigatória às 11 horas, tá? O Supremo acabou entendendo que esse artigo, né, que foi alterado, e esse artigo, a Lei 1363, ela alterou algumas coisas da CLT, mas alterou também o Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB, certo? Se você fala que você, por exemplo, que o motorista tem que descansar, né, a cada 6 horas, tem que ter pelo menos 30 minutos de descanso, né, até 5 horas e meia, por exemplo, ele já tem que parar e descansar, você tem que alterar os 2 lugares, certo? Então, altera como jornada, né, e altera, porque vai suspender a jornada, e altera no Código de Trânsito Brasileiro, para dar a obrigação do motorista fazer e uma autuação se ele não cumprir, né? Ok. Mas isso é Código de Trânsito Brasileiro. E o Supremo julgou inconstitucional essa questão para fazer compatibilização. Mas o pedido todo é dos trabalhadores, e nós estamos falando de relação de emprego, né? Então, o que nós estamos falando é de jornada de motorista na relação de emprego. E quando você muda o Código de Trânsito Brasileiro, mesmo que não tivesse mudado o Código de Trânsito Brasileiro, permanecia para o trabalhador, para o empregado, permanecia o direito de 11 horas, e para o empregador, né, permanece a obrigação de dar as 11 horas. Né? Independente do Código de Trânsito Brasileiro, né? Mas eles também mudaram isso, entendendo que também o Código de Trânsito Brasileiro precisava ser alterado. Isso aqui é uma coisa que merece um cuidado melhor, essa análise aqui, por conta dos autônomos, tal, mas, enfim, eu acho que ficou um pouco misturado as duas coisas aí. Entendi qual que foi por que o Supremo fez isso, mas acabou mexendo numa coisa que não era muito ali da relação de emprego, que a ADI, inicialmente, ela é sobre relação de emprego e de direito do trabalhador. É isso, né? E não sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Mas, ok. E aí eu só deixei aqui, na sequência do artigo 67 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, né? Tem o artigo 6º, que ele não pode iniciar uma viagem sem cumprir essas 11 horas, e o 7º, que esse é importantíssimo, tá? Que nenhum transportador
embarcador, consignatário, operador de terminal de carga, operador de transporte multimodal ou agente de carga, ordenará a qualquer motorista, né, ainda que subcontratado, que conduza o veículo sem fazer o descanso das 11 horas. Ou seja, se o motorista... Isso já estava lá, isso não mudou nada, ok? É que o Supremo, ele modificou ali, ele entendeu que o parágrafo terceiro tinha que ser alterado. Ok, que tem que ter o descanso de 11 horas. Ok. No Código de Trânsito Brasileiro. Já estava isso lá na questão da CLT. E agora no Código de Trânsito Brasileiro. Tá. Mas se vencer, então, se o motorista não descansou, o motorista está lá e começou a descansar. Ok. Depois de 9 horas, ele está lá no posto. Chamaram ele para carregar. Ele tem que ir lá carregar, porque chamaram ele. Ele estava lá no agendamento, lá, ou enfim, né, chamaram ele para carregar. Não pode ir, tá? E ninguém pode mandar ele ir. Tá? Porque ele tem que descansar às 11 horas. Porque se ele não descansar às 11 horas, penaliza ele. Né? Se nesse tempo aqui, numa fiscalização, pegar, ele penaliza ele. Tá? Então, isso é uma coisa que, essa mudança aqui vai fazer, no meu entendimento, vai ter aí uma repercussão muito grande nas operações de carga e descarga, principalmente aquelas em que o motorista fica aguardando ser chamado. Sabe aquele negócio, né? Que ele está na fila lá aguardando ser chamado, tá? É o jargão que a gente usa, né? Está na fila esperando ser chamado. Se ele estiver na fila e deu o tempo dele de jornada e ele estiver descansando, então ele está lá no posto de combustível, por exemplo, ali perto do embarcador, descansando, e chamou ele antes de dar as 11 horas, ele não pode ir. E não pode obrigar ele a ir. Tá? Então, isso é algo que também nós precisamos ver a repercussão disso, discutir no setor, enfim, tem algumas coisas aí que vão repercutir bastante em carga e descarga isso daqui. Tá? Inclusive com perda de janela de carga, vocês sabem como é que é isso, penalização por parte do embarcador, vocês sabem como é isso, ok? Muito bem. E aí, a sequência, né, dessa obrigação do motorista aqui, né, de fazer o descanso e não poder, né, seguir sem fazer o descanso de 11 horas, e nós estamos falando aqui de Código de Trânsito Brasileiro, tá? Tem aí também que a responsabilidade pela marcação, pelo controle da jornada, ali, pelo registro da jornada, é do motorista. Então, a empresa, ela pode dizer, olha, como é que eu vou controlar? Eu vou controlar por diário de bordo, eu vou controlar por rastreador, eu vou usar macro, eu vou usar aplicativo de celular. Ok, a empresa vai dizer o que ela vai usar, além do tacógrafo, né? A gente ainda tem a figura do tacógrafo, tá, gente? Que, né, enfim, é o único que está regulamentado hoje pelo CONTRAN, tá? Então, ainda tem a figura do tacógrafo, né? Ele é obrigatório a mantê-lo nesse controle. Não necessariamente a gente vai controlar a jornada por ele, mas ele, numa fiscalização, pode ser exigido. Tá? E esses outros itens, é a empresa que vai dizer por onde ela vai controlar. E o motorista é que tem a obrigação de fazer os registros e de guardar os dados. Ok? Tá? Então, isso está lá no artigo 67. Tá? Quando a gente faz essa nova leitura da jornada, colocando que a jornada é o tempo à disposição menos refeição, descansos intrajornada, né? E o repouso, que é o descanso interjornada, né? Quando você fala que isso é a jornada do motorista, né? Então ela passou a ser uma jornada muito comum, semelhante a uma jornada de um funcionário administrativo, por exemplo, ok? E aqui eu fiz um pequeno gráfico mostrando o exemplo dessa jornada, tal. Vocês vão receber esse material, depois vocês leem direitinho, né? Aqueles que tiverem dúvida do que conta, do que não conta, eu fiz isso aqui, depois vocês recebem o material, vocês vão ver com mais detalhes isso daqui, ok? Então, a jornada nova ficou o tempo à disposição, menos descanso, intrajornada, né? Repouso e refeição. Muito bem. Como é que está hoje a situação, né, dessa ADI? Então, o Supremo julgou, a partir do julgamento, né, o Supremo faz o acórdão, que registra,
de maneira mais clara, né, aquilo que foi o entendimento deles do julgamento. Nós vimos isso aqui no começo da apresentação, tá? E aí, quando sai o acórdão, então, as partes que estão nomeadas lá, e nesse caso era a PGR e a CNTTT, né? Essas partes podem fazer uma solicitação de algumas coisas, não da mudança do que foi julgado. Né? Isso não vai mudar. O que foi julgado não muda. Tá? Mas de como isso vai ser aplicado dali para frente. Porque, como eu já havia falado para vocês na live anterior, né, nós temos uma lei 9.868, que ela é de 1999, que diz que quando você tem ou vai criar uma insegurança jurídica, né? Por exemplo, os transportadores estavam cumprindo a lei e agora as coisas alguns itens do que eles estavam cumprindo, porque estava na lei, né, não são válidos mais. Isso, se você faz retroativamente, né, é um grande problema, porque o transportador, ele cumpriu a lei. Né? Se a lei foi feita de maneira inadequada, tal, mas o transportador cumpriu a lei. Né? Então, quando você tem problema de segurança jurídica ou de interesse social, então vocês imaginem ações retroativas, o que aconteceria com as transportadoras. Né? É fato, né, que quando veio a Lei 12.619, que iniciamos a jornada, e alguns transportadores acharam que aquilo não ia acontecer. Depois, os trabalhadores saindo dessas empresas, ou mesmo ainda trabalhando, entraram com ações, foram ações assim de valores muito expressivos e algumas empresas literalmente faliram, né? Então, e aí, quando você fala, você cria um problema social também. Então, como a lei prevê isso, né, baseado nisso, a PGR entrou com uma solicitação, esses embargos, né, os opostos, esses embargos foram postos, foram ontem, tá? Às 18 horas, no final do dia. E a PGR, então, solicitou uma modulação dos efeitos a partir do julgamento, né? Então, ou seja, não valeria para trás. Então, é uma solicitação da PGR, tá? Junto ao relator, ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes vai, ele também, levar isso, né, aos pares dele para fazer o julgamento disso. Né? E a CNTTT também entrou com embargo de declaração, entrou junto com a CNT, que foi uma coautora, porque a CNT não podia ela entrar com embargos, mas houve um entendimento também dos trabalhadores de que a maneira como ficou, e se isso for fazer retroativo, vai causar problemas muito sérios para eles também, porque vão perder emprego. Né? Então, eles entraram ontem com a solicitação de modulação a partir da publicação do acordo. A CNT fez uma série de estudos, é muito grande esse acórdão da CNT, desculpa, o acórdão não, esse embargo, né, da CNT, é bastante longo e ele mostra dados assim econômicos ali muito que trazem à luz, tá, os problemas que nós teríamos com isso sendo retroativo. Então, resumidamente, eles mostram ali uma perda de produtividade no mínimo de 20%, e aí você poderia ter desabastecimento do país, né? Você não vai ter como repor isso, né? E o impacto financeiro, e eles lá colocam item por item, tá? Que eu resumi, tá? Dava em torno aí de 255 bilhões de reais, então é algo assim impensável, né? Isso. Então, ambos entraram com embargos ontem, esses embargos vão agora, o ministro Alexandre de Moraes vai se manifestar sobre eles e certamente pedirá aos pares dele a manifestação deles também sobre o entendimento se pode ou não fazer uma modulação a partir do acórdão
né, o que vai valer mesmo, né? A data do julgamento em si, como colocou a PGR, né, a gente ainda não sabia o que ia sair no acordo. Então, o que vai valer a partir do acordo, muito provavelmente, se houver uma modulação temporal. Mas há mais uma solicitação por parte da CNTTT, e, obviamente, com a CNT também corroborando com isso aí e tal, que é o esclarecimento de quais itens desses que foram julgados inconstitucionais, poderiam ir para negociações coletivas ali. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu já dei na última live. Tá? O descanso semanal do motorista na estrada, no meu entendimento, tá? Para o motorista não é bom. Tá? É muito melhor ele terminar a viagem dele, que fique 2 semanas fora, numa viagem mais longa, tá? E que retorne, e no retorno teria compensação. Então, por exemplo, se ficou 2 semanas, em vez de ter 24 horas, ele teria 48 horas, além das 11, né, de descanso, ou seja, teria 2 dias para ficar com a família dele, por exemplo. Estou dando um exemplo de algo que eu entendo, né, que poderia ser feito via um acordo coletivo, tá? Via uma negociação, né, criar uma norma coletiva, e no meu entendimento eu até criaria essa norma, dizendo na norma, e poderia ser uma convenção, por exemplo, né, mas que deixaria ao motorista de forma individual, né, o direito de ele querer ou não, e aí a convenção daria esse direito ao motorista, mas também dizendo que se o motorista quiser, e aí ele faria a solicitação dele num acordo individual, que faria parte do contrato de trabalho dele, um aditivo do contrato de trabalho, dizendo, olha, eu não quero ficar uma semana e descansar na estrada, eu quero voltar para casa, é a minha preferência, né? Então, teriam as duas coisas, tá? Teria aí, por exemplo, uma convenção coletiva, né? E depois o próprio motorista, individualmente, né? Fazer a solicitação dele. Mas isso é uma das coisas que nós estamos estudando aqui, junto com o pessoal laboral e patronal, tá? Mas a CNTTT, a própria CNTTT, na defesa do embargo dela, ela diz isso, né? Que talvez alguns itens como este, né, precisam ser mais aprimorados, porque realmente poderiam prejudicar o motorista, né, ao invés de ajudá-lo. Tá? Então, nesse momento, foram colocados os embargos, existe prazo para eles, né, vão resolver isso agora, amanhã? Não, o Supremo do ministro Alexandre de Moraes vai ter que pautar isso, né? E pode ser rápido, pode não ser. Baseado no que nós vimos nos últimos dias, o meu entendimento é que vai ser rápido, tá? Porque a gente viu que é assim que eles voltaram a trabalhar agora, né? E eles já fizeram um acordo, então, assim, tem ido rápido. Esse tema é um tema que está na corte, assim, em ebulição, ok? Mas é um entendimento meu, talvez não aconteça, mas no meu entendimento vai acontecer de forma rápida, pautar isso, né, lá no Supremo para julgar esses embargos e dizer o que pode, o que não pode, se vai haver modulação a partir de quando e quais itens seriam possível fazer uma negociação coletiva, né, criar uma norma coletiva de forma que os motoristas diriam o que para eles é melhor e aí isso seria entendido como sendo melhor do que o que está lá na CLT, ok? Muito bem. Gente, como já houve o julgamento e já houve o acórdão, então isso vale. Pode ser que na modulação isso possa, vamos modular só para o julgamento final, né, que é o julgamento desses embargos, tá? Mas vai ser, não tem volta a isso, né? Então, o que a gente entende aqui que nós vamos ter, resumidamente, tá? Porque cada item desse dá para fazer né? Mas, resumidamente, o que nós entendemos aqui que nós vamos ter de efeitos, primeiros, operacionais, né? Claro que vai reduzir o tempo de rodagem dos veículos, né? O veículo continua 24 horas à disposição, mas o motorista não. E o tempo que não era computado como jornada, então, o motorista utilizava esse tempo na estrada, por exemplo, o tempo que ele ficava na carga ou na descarga ali, né, que era o tempo de espera, né?
e agora não tem mais. Então, vai reduzir o tempo de rodagem dos veículos. Claro que vai ter que ter mais motorista para compensar isso, tem que colocar mais motorista nas operações, né? A redução do tempo dessa disponibilidade do veículo, né? E o efeito é menos motorista, menos disponibilidade dos veículos. Então, e aí a gente tem o quê? Mais caminhões rodando. Então, olha só, nós temos motoristas, que nós temos que ter mais motoristas, e caminhões também teremos que ter mais caminhões. Inclusive, a CNT, na defesa dela do embargo, fala sobre isso, né? Então, é claro, são as duas coisas, né? Então, não sei se teremos caminhões disponíveis, e vou além, acho que a maior dificuldade não é conseguir caminhão, e sim motoristas. Entendo que nós teremos que cada vez mais nos modelarmos a ter caminhões transportando mais. Então, por exemplo, trocar os caminhões que são Vanderleia para Rodotrem, ou para Bitrenzão, né? Para que você faça com um motorista a mesma viagem, levando mais carga. Né? Mas isso tem um tempo para fazer, né? Isso tem investimentos, tem que fazer equipamentos, né? Mas entendo que esse será um movimento, já está sendo um movimento, saiu ontem a finalização do resumo de venda de caminhões do mês de agosto, a gente teve 10% a mais de venda sobre julho, e quando a gente vê os primeiros caminhões mais vendidos, são os caminhões para Rodotrem, para Bitrenzão, que são os caminhões de motorização de 530, 540 cavalos, 6x4 ali, tá? Você vê que a maior parte são isso, de 8 mil veículos, contando tudo quanto é caminhão vendido, desde os pequenininhos até os maiores, né, de 8 mil, aproximadamente 1.400 caminhões foram só para esse tipo de coisa, né? Então, enfim, já está tendo esse movimento já há alguns anos, né? E acredito que ele vai ser intensificado. Pode ser que a gente tenha um desabastecimento por conta que não vai ter tanto motorista e tanto caminhão, e aí, até adequar operacionalmente, talvez a gente tenha alguma surpresa negativa, aí, principalmente agora, porque outubro, novembro e dezembro o volume de carga aumenta, né? Mas, a ver, né? Eu acho que isso é uma coisa que há um entendimento que isso vai acontecer, mas vamos entender melhor no dia a dia, aí, nos próximos dias. O efeito econômico ele vai ser direto, já está acontecendo, porque essa jornada já está valendo, né? Então, o custo de mão de obra, hospedagem, porque se vai fazer o descanso na estrada lá, vai ter que ser, não pode ser no caminhão, vai ter que ter lá hotel, enfim, né? Tem que ter um outro local para o motorista descansar. E o custo referente à parte jurídica também, porque, infelizmente, já estão entrando ações aí pedindo retroativo, né? Nem saiu ainda, né? O final aqui o acordo nem tinha saído ainda, né? E ainda tem os embargos, né? Pedindo essa modulação temporal, mas já estão pedindo retroativo, e aí, claro, que é um desgaste, né? O jurídico por parte do transportador vai ter que agir mais, né? Vai ter que ser muito mais acionado nos próximos dias, né? Então vai aumentar o custo com o jurídico aí, os jurídicos, eu acho que os jurídicos vão ficar loucos agora nos próximos dias, mas vamos lá. E uma outra coisa é o aumento do deslocamento vazio. Então hoje é assim, né? Te manda um caminhão para Goiânia, e o caminhão descarregou em Goiânia sexta-feira à tarde ou sábado de manhã, né? Vocês já visualizaram uma carga de lá para cá, né, que da segunda-feira cedo. Hoje a gente fala para o motorista ficar por lá mesmo, amanhecer no cliente, né, como a gente chama, amanhece no cliente lá, carrega, vem embora e vai descansar depois quando ele chegar em casa, né? Isso não vai acontecer, não vai poder acontecer mais, né, salvo, né, se a gente conseguir alguns ajustes aí em termos de normas coletivas, mas esse caminhão, o que vai acontecer? O motorista chegou em Goiânia, descarregou sábado de manhã, eles vão falar para ele, ó, descarregou, vem embora, né? Vai vir vazio. Estou dando um exemplo de São Paulo-Goiânia, que é uma rota que a gente sabe que ele faz rapidamente, se ele sair lá no sábado, na hora do almoço, ele estaria no domingo aqui na casa dele, nem que seja parcialmente, como diz a Constituição, ok? Tá? Então, o aumento de deslocamentos vazios, eu acredito que vai ser um dos efeitos aí, e eu coloquei ele como efeito econômico, porque, claro, que custa muito, né? Você mandar o caminhão vazio é um custo direto para a transportadora, né? Não há nenhuma reposição disso em termos de frete, né? Salvo os veículos que são dedicados, né, gente? Não estou falando de operação dedicada.
o que nós estamos sugerindo como ações imediatas aqui para vocês, tá? Tem que adequar o registro de controle de jornada. Então, os motoristas terão que ser treinados, vocês têm que mostrar para eles como que faz. Mudou, né? Então, as empresas, às vezes, tinham ali um diário de bordo, que tem a coluninha, se é tempo de espera ou não, sabe? Isso mudou tudo, né? Então, tem que refazer isso, cada empresa sabe como está fazendo, tem que refazer isso. Os sistemas de controle de jornada também tem que ser, né, tem que ter essa nova interpretação, outros algoritmos aí para não descontar o tempo de espera da jornada. Então, existem outros algoritmos aí. O gerenciamento de controle de jornada por parte da empresa, que uma coisa é o registro, né? Como eu falei, a obrigação é do motorista, do registro, mas é a obrigação da empresa fiscalizar a jornada, né? A empresa não pode deixar que o motorista, por exemplo, não cumpra a jornada. Isso com qualquer trabalhador, né, gente? Nós não podemos ter um funcionário administrativo, por exemplo, trabalhando 18 horas todo dia porque ele resolveu trabalhar. O cara é um workaholic lá e quer trabalhar. Não podemos deixar, né? Então, isso é uma obrigação do embarcador, essa fiscalização. Desculpa, do empregador, essa fiscalização. E a gente já faz isso administrativamente, faz isso com os motoristas também, e agora temos que nos adequar nesse novo modelo aí, tá? A questão, quem utiliza 2 motoristas na cabine, isso, tenho visto muito isso aí nessas rotas aí, non-stop que a gente faz, né, banco quente, né, que a gente chama, essas rotas aí, se tiver 2 motoristas na cabine, vai contar para os 2, ou seja, não vai resolver nada a questão de que hoje a gente usa 2 motoristas para encurtar o transit time, né, a acordos aí, principalmente e-commerce, né, gente? O e-commerce que tem muito isso, porque tem que fazer uma entrega mais rápida. E aí, nas rotas longas, que as rotas no Brasil são muito longas, né? E nas rotas longas, você vai fazer São Paulo, Fortaleza, é 3.000 quilômetros, né, gente? Então, para você fazer isso com 2 motoristas na cabine sem parar, né, é uma coisa. Para você fazer isso com um motorista só, né, é outra, né? E aí pode fazer ponte e tal, mas isso é uma outra história. Então, quem tem 2 motoristas na cabine está computando jornada para os 2. Então, a minha sugestão é que deixe de usar isso, né? Porque é só um complicador a mais, né? E um custo a mais. Temos que pensar nas adequações dessa, não só a adequação e a negociação, né, dessa adequação dos instrumentos coletivos aí, das normas coletivas, para contemplar algumas exceções aí, no caso do descanso semanal, hora extra excepcional, porque, só lembrando, né, que o Supremo julgou constitucional alguns itens desde que haja norma coletiva, ok, gente? Tá? Então, depois vocês olham lá nesse resumo que a gente vai mandar para vocês, tá? Então, temos que começar a tratar isso imediatamente. Não dá para esperar 6 meses para fazer isso, né? Tem que tratar imediatamente, tá? A nossa sugestão é de contratar motoristas folguistas, né? Porque o caminhão pode rodar e o motorista não. Então, num retorno para o motorista para o descanso semanal aqui, e você já colocar outro, enfim, né? O motorista chega domingo na hora do almoço aqui, e outro motorista que já descansou uma parte do domingo, que já está descansando pelo menos 24 horas, né, mais 11, né, poderia assumir o caminhão, por exemplo. Então, tem que contratar mais motoristas folguistas, tá? E, claro, uma coisa importantíssima aí, as entidades de classe têm que entrar imediatamente com solicitação na NTT, porque as tabelas de frete mínimo lá, muda tudo, né, nesses novos parâmetros, né? Eles estão mudando as tabelas em cima de diesel, mas quando foi feita a tabela lá atrás, foi a Exalc que fez, né, que ajudou a NTT a fazer as tabelas, foi feita no parâmetro de jornada de hoje, né? Então, isso tem que ter um peso significativo e tem que falar, as entidades de classe têm que conversar com a NTT sobre isso também, tá? Quando a gente fala aqui, gente, de motoristas, tá? Nós não somos alienados, tá? Nós sabemos que não tem motorista. A questão é que essa conta não vai fechar. Mas o fato é que nós vamos precisar de mais motoristas. Esse é um fato. Ah, não tem motorista. Vamos precisar de mais motoristas, né? Então, a resolver isso, né? E a gente tem algumas ideias para isso, mas nada que você consiga fazer imediatamente, né? Há outras sugestões nossas, então essas primeiras ações aqui são coisas que vocês já têm que tomar ação agora, tá? Senão vai criar passivo, né? As outras sugestões nossas, eu acho que vocês, quem faz, por exemplo, e-commerce, tem que estudar as trocas de motorista ao longo da estrada, né, da rota,
que a gente chama de pontes. Isso já existe em muitos transportes. Não é uma coisa tão simples de implementar, porque exige mais motoristas, tem que ter ponto lá, tem que ser uma rota que vocês tenham muito volume ali na rota para poder ter, né, sustentar aquele custo, né, e ter mais motoristas lá, para que esses motoristas também não fiquem parados, né, senão... Então, ou seja, tem desafios aí, ok? Mas é uma coisa que funciona. Nós temos clientes aqui que trabalham com ponte já há muitos anos, não é nem por questões só de jornada, né? Trabalha com ponte há muitos anos, o motorista trabalha um trecho, naquele trecho está lá um hotel, alguma coisa da empresa, né? A Gases do Ar, por exemplo, funciona assim, né? Até por obrigação, eles obrigam que a empresa faça isso. Muito bem. A contratação de motorista de carga e descarga, quando aplicável, acho que é interessante vocês pensarem nisso, tá? Porque aí ele teria jornada fixa, enfim, né? Não usaria o motorista para isso daí. Obviamente, isso só vai acontecer onde vocês têm um volume de carga grande, mas grande parte dos transportadores tem volumes de carga expressivos em determinados clientes. Então, naquele cliente, você utilizaria isso. O motorista leva o caminhão até no pátio, né? E o outro vai fazer a carga, a descarga, tal, né? Enfim, vocês têm que pensar nisso, tá? Uma negociação das hospedagens nos trechos de viagem, vocês têm que se antecipar a isso. Vocês têm que começar a pegar a rota de vocês, que hoje tem um rotograma pensado principalmente em gerenciamento de risco e tal, tem que começar a pensar, peraí, mas se eu tenho o problema do descanso semanal, onde é que esse motorista vai descansar nessa rota? Sei lá, eu faço uma rota aqui, vamos dar o exemplo de Fortaleza mesmo, que eu falei, São Paulo, Fortaleza. Onde que ele vai descansar? Vocês têm que sair onde ele pode descansar e negociar isso, né? Negociar com os locais, porque vocês vão ter que pagar isso. Então, tem que começar a ver isso. Tem que haver uma readequação dos fretes, né, baseado nessa nova produtividade, ou na falta dela, né, da produtividade. Então, tem que haver isso também. É difícil, embarcador não quer saber disso e tal. Gente, não fecha a conta, tá? Do couro tira a correia. Então, isso vai acontecer até porque vai faltar caminhão, né? Vocês vão ver, começar a ver em outubro, a partir do Black Friday, vocês já vão começar a ver que vai faltar caminhão. E em novembro e dezembro vai ser uma loucura. Os embarcadores vão ficar doidos porque não vai ter caminhão para escoar a carga. O caminhão vai estar lá, mas não tem tempo de jornada do motorista disponível para aquilo. Então, enfim, vai ter que fazer alguma adequação disso, não tem jeito. Nós estamos aqui sugerindo também que vocês comecem a tratar estadias de uma forma diferente e comecem a privilegiar, né, a eficiência. Então, a estadia do cliente que segura muito o caminhão tem que ter um preço muito maior, porque o impacto daquilo na jornada do motorista é muito grande, né? Vocês vejam que na mesma lei que nós dissemos que o motorista, numa carga e descarga em tempo de chamado tempo de espera, não conta como jornada, nós dissemos que o embarcador tem direito a ficar 5 horas no caminhão lá sem pagar. Quer dizer, meu entendimento está bastante inadequado isso. Eu acho que a gente tem que privilegiar aí a eficiência agora. Quando eu falo a gente, não é o transportador, porque isso não está na mão do motorista, do transportador, é o embarcador. Então, não vai ter jeito, né? Vamos ter que envolver embarcadores aqui. É uma negociação difícil, desafiadora para vocês, mas ela vai ter que existir. E fortalecer parcerias com o transportador autônomo. Nós tivemos uma redução do volume ofertado de cargas por parte das transportadoras para autônomos desde os eventos de greve que vieram desde 2015. Então, até o próprio embarcador solicitava à transportadora que usasse o mínimo de autônomo possível por conta dessas greves que aconteceram aí, né? A gente viu o que aconteceu em algumas greves. Então, ou seja, perdeu-se a credibilidade nos autônomos e o embarcador forçou os transportadores a adquirir frota, né? Mas agora a conta não vai fechar, eu estou falando a conta de jornada, de tempo de disponibilidade do caminhão, tá? E nós vamos ter que usar mais autônomos. Por que eu estou falando do autônomo? O autônomo está sujeito também às regras de descanso, ok? Porque o Código de Trânsito Brasileiro também exigiu, inclusive, aquele item que eu falei lá do Supremo, exigindo as 11 horas. Então, o descanso interjornada de 11 horas, o autônomo também tem que fazer. O descanso intrajornada, tá? O autônomo tem que fazer, de meia hora lá, ele tem que fazer, tá? Cada 6 horas descansar bem.
tá? Pode até ser fracionado, mas ele tem que fazer. Mas o descanso semanal, não. O descanso semanal é um direito do empregado. O autônomo, se ele não quiser, ele não faz. É ele, a decisão é dele. Tá? Essa decisão é soberana dele. Tá? Se ele não quer, se ele quer trabalhar. Tá? Então, o transportador é obrigado a dar as 24 horas a cada semana. Tá? O autônomo pode abrir mão disso. Ele não pode abrir mão de cumprir 11 horas de descanso, né, interjornada, mas ele pode abrir mão das 24 horas no final de semana. Ele é soberano nisso. Okay? Então, isso daí eu penso que nós teríamos que fazer um fortalecimento aí com os autônomos para trabalhar mais com agregados ou spot que seja, mas trazer um pouquinho mais deles para complementar a nossa frota. Bom, gente, era isso que eu queria discutir com vocês hoje, mostrar um pouquinho do que foi aí o acordo. Eu deixo aqui, no final, essa mensagem para vocês que já falei da outras vezes. Nós estamos num momento agora que eu penso ser um momento de mudança muito grande, de paradigma do setor, muito grande. Nós estamos desde 2012 sofrendo com isso, cada hora vai e volta, problemas e problemas. Eu acho que a gente tem que virar essa página. Então, nós temos que buscar caminhos novos, temos que inovar, quebrar esses paradigmas. Eu acho que a gente tem que enxergar além do problema. Você disser, poxa, e agora? A empresa vai acabar, porque o motorista não vai mais fazer, né? Tem que descansar 11 horas, tem que descansar semana. Não vai, a gente tem que enxergar além do problema. Eu acho que há aí oportunidades também, inclusive de a gente conseguir readequar nossos fretes, enfim, né? Há outras oportunidades, inclusive uma oportunidade de trazer mais gente como motorista, com vontade de ser motorista, né? Porque vai ter uma jornada semelhante à jornada dos funcionários administrativos, inclusive com o descanso semanal. Então, claro que há outras coisas aí que eu falei de negociações e tal, mas eu acho que a gente tem que enxergar além do problema, tá? E a gente tem que pensar sempre coletivamente, né? Isso é uma questão de responsabilidade, né? Então, às vezes eu ouço o pessoal falar, mas o outro não vai cumprir, sabe? Eu tenho certeza que as reclamações trabalhistas virão, né? Se de forma adequada ou não, porque há reclamações que a gente não vai ter embasamento, mas, enfim, né, elas virão. Nós temos que pensar como transportadores, né? Que todo mundo tem que fazer, como trabalhadores, de que ele também tem que cumprir, né? E o embarcador vai ter que entrar nesse jogo. Então, isso aqui é pensamento coletivo, porque todo mundo vai ser afetado por isso, por essa decisão do Supremo. Todo mundo. E o principal afetado vai ser o embarcador. Então, eu tenho ouvido alguns dizendo assim, o embarcador falou que é problema meu, que eu não tenho... Não adianta, ele vai ser afetado. Porque elefante não voa. Não adianta a gente falar que voa. Não voa. Então, o caminhão vai faltar. O embarcador não pode mais segurar o caminhão 5 horas. Ele vai ter que entender isso. Porque aquilo vai contar como jornada e esquece o transit time dele. Que saiu dali, o motorista já vai embora. Não vai mais. Tá? Porque o motorista não pode ir embora. Né? E ele não pode... Que o Ministério Público vai entrar nesse negócio aí. Se começar com esse jogo de... Não, então, os transportadores... Problema dos transportadores. Não é. Tá? Então, a gente tem que pensar coletivamente. Tá? Um recado aí, a grande maioria do que está aqui, quase a totalidade são clientes nossos. Já falei isso na outra live, os nossos controles de jornada do Rodopar estão totalmente adequados já ao novo modelo, né? A partir aqui do acórdão, a gente está esperando somente essa modulação aí, mas nós já temos os 2 algoritmos, tá? Então, prontos para isso, o antigo e o novo. Vamos fazer algumas lives sobre isso também, para ajudar vocês nisso, tá? Estaremos aqui à disposição também. Acredito aí que vocês tenham perguntas, tal, o que a gente vai fazer, porque eu estou vendo aqui que tem, tá? Então, o que nós vamos fazer? Igual da outra vez, tá? Até para não prender muito vocês aqui, nós vamos responder todas e vamos publicar todas.
né? Porque aí todo mundo vai ter todas as respostas, ok? Tá? Então, faremos isso na sequência, depois a Elaine vai me passar isso e a gente manda para vocês. Estaremos aqui à disposição, não só para esse tema, como para outros temas relevantes. Aqueles que são mais da região aqui, vai ter agora um seminário trabalhista agora aqui em Campinas, né? Já está lá no site do Sindicamp, nesse mês de setembro, no dia 22, e esse tema, especificamente esse tema, vai ser muito tratado lá, além de outros temas importantíssimos que vão ser tratados lá, tá? Então, e ali vai ter presença de desembargadores, enfim, ali nós estamos no nível, inclusive, de quem está julgando, né? Então, fica já o nosso convite para vocês para isso aí também. E nós estaremos aqui à disposição. Depois nós liberamos também essa gravação para vocês, tá? E as respostas também. Ok? Obrigado a todos. Desculpa da gente não conseguir falar com cada um separadamente, tá? Vocês sabem que eu não gosto disso. Eu agradeço vocês aí a participação. Espero ter esclarecido e continuarei aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado, gente.